Vamos lá então para o nosso estudo da Revista Espírita, fechando a nossa semana. Os artigos que nós vamos estudar hoje é de dezembro de 1858 e nós vamos então estudar o tema aqui, fenômeno de bicorporeidade. Temos também dissertações de além-túmulo para falar sobre o sono. E no meio dele nós temos aqui, desses dois artigos, temos sensações dos espíritos, né? No artigo nós vamos pular, porque nós já estudamos, né, quando tratamos desse tema no Livro dos Espíritos. Bom dia, Gilda. Então ele já foi estudado, nós já conversamos bastante sobre ele, então a gente segue aqui o nosso roteiro, tá? Porque do contrário a gente vai fazer um estudo repetido. Né, e na ocasião nós dedicamos um dia ali só para estudar isso, né? Então foi bem explorado, nós tivemos bastante exemplos para poder ilustrar um pouco sobre essa questão das sensações dos espíritos, já vimos também isso nas obras que nós estamos estudando, né? Então nós passaremos por ele. Começando aqui então pelo capítulo a respeito do fenômeno de bicorporeidade, nós vamos lembrar, né, que Kardec, quando ele tratou desse tema na Revista Espírita em 58, ele trouxe apenas, né, a título de informação, porque depois, no Livro dos Médiuns, alguns anos depois, ele então, no capítulo 7, tratou do tema, né, bicorporeidade e transfiguração, falando, né, de uma forma mais aprofundada, aparições de espíritos vivos, homens duplos, Santo Afonso de Liguori e depois Santo Antônio de Pádua. Então ele foi trazendo para nós, questionando inclusive, né, levando essas questões para o espírito São Luís, que trouxe alguma resposta, né? Então isso ele foi bastante explorado. Mas aqui na Revista Espírita, o que Kardec apresenta para nós foi um caso, né, que nós poderíamos dizer que foi tratado como, trazido como curiosidade, né, como informação, para conhecermos um pouco mais desse fenômeno. Então, aqui na nossa Revista Espírita, dezembro de 1858, fenômeno de bicorporeidade. Um dos membros da sociedade nos dá ciência de uma carta de um de seus amigos de Bolonha, Sumé, datada de 26 de julho de 1856, na qual se lê a seguinte passagem. Desde que o magnetizei por ordem dos espíritos, meu filho tornou-se um médium muito raro. Pelo menos foi o que me revelou o estado sonambúlico no qual eu o havia posto, atendendo a pedido seu de 14 de maio último e 4 ou 5 vezes depois. Para mim, é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente de seu amigo, que se transporta à vontade em espírito onde deseja. Vou citar um fato cujas provas escritas tenho em mãos. Há exatamente um mês, estávamos os dois na sala de jantar. Eu li o curso de magnetismo do Sr. Dupopé, quando meu filho pegou o livro e o folheou. Chegando num certo trecho, seu guia lhe disse ao ouvido, lê isso. Era a aventura de um médico da América, cujo espírito tinha visitado seu amigo que dormia, a 15 ou 20 léguas de distância. Depois de o haver lido, disse, bem que eu gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, disse o guia, onde queres ir? A Londres para ver os amigos, respondeu meu filho, designando os que desejava visitar. Amanhã é domingo, foi a resposta, e não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8h30. Na próxima sexta-feira receberás uma carta de teus amigos,
censurando-te por haveres permanecido tão pouco tempo com eles. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu profundamente. Despertei-o às 8h30 e não se lembrava de nada. De minha parte, não lhe disse uma só palavra, aguardando os acontecimentos. Na sexta-feira seguinte, eu trabalhava em uma de minhas máquinas e, como de hábito, fumava, pois já havia almoçado. Olhando a fumaça do cachimbo, meu filho diz: "Olha, há uma carta na fumaça." "Como vês uma carta na fumaça?" "Tu a verás," responde ele, "pois eis que o carteiro está trazendo." Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho o censuravam por não haver passado com eles senão alguns instantes, no domingo precedente, das 8 às 8h30. Com uma porção de detalhes que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Como disse, tenho a carta a provar que nada inventei. Tendo sido narrado o fato acima, disse um dos assistentes que a história se reporta a diversos fatos semelhantes, e citou o Santo Afonso de Liguori, canonizado antes do tempo requerido, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares distintos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha, e no instante em que predicava, seu pai, acusado de assassinato, ia ser supliciado em Pádua. Nesse momento aparece Antônio, demonstrando a inocência do pai e revelando o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que, no mesmo instante, Santo Antônio pregava na Espanha. Antes da gente continuar, aqui nós temos então esses 2 fatos, tanto de Santo Antônio de Pádua quanto de Santo Afonso de Liguori, que são citados lá no Livro dos Médiuns, para ilustrar essa experiência de bicorporeidade, né? Deixa eu ver mais aqui. Tendo sido evocado, dirigimos as seguintes perguntas a Santo Afonso de Liguori. O fato pelo qual fostes canonizado é real? Sim. Lembrando também que tanto Santo Antônio de Pádua quanto Santo Afonso de Liguori, ambos são citados no livro O Milagre dos Santos, de Clóvis Tavares, né? Então, como são vários santos que são mencionados nesse livro, obviamente, né, muitos deles foram canonizados exatamente por terem demonstrado uma faculdade ostensiva mediúnica de diversas naturezas, né, tanto de bicorporeidade, como de levitação, como de êxtase, como de psicografia, psicofonia, fenômenos mediúnicos de um modo geral, né? Então, aqui nós temos 2 que já foram citados também. Bom dia, Osmar. Então, tendo sido evocado, dirigimos as seguintes perguntas a Santo Antônio de Liguori. O fato pelo qual fostes canonizado é real? Sim. Esse fenômeno é excepcional? Não. Pode apresentar-se em todos os indivíduos desmaterializados. Então, aqui, né, nesse ponto, o fato de haver a emancipação, e ela realmente acontece, pode também acontecer da materialização. Então, da emancipação à materialização, então ali existe uma combinação de fatores, né, tanto da capacidade do indivíduo de se emancipar, porque nesse caso ele não é médium necessariamente, mas ele pode apenas viver uma experiência anímica. E aí então, ele se apresentando em determinado local, tendo ali as condições também de absorver o ectoplasma de algum doador, de algum médium de efeito físico, algum médium de aparição naquele local, ele pode então se materializar também. Então, há ali a questão da capacidade do indivíduo, do interesse dele de estar em algum lugar,
de ter ali alguém que favoreça também essa emancipação, né? Era motivo justo para vos canonizarem? Sim, desde que por minha vontade eu me havia elevado até Deus. Sem isso não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. Então, a canonização nesse caso, né, é um recurso dentro da Igreja Católica para valorizar exatamente essa capacidade especial que algumas pessoas têm de realizarem, né, aquilo que eles chamam então de milagres. Aí existe um protocolo a ser cumprido. No caso de um milagre, existe a beatificação, depois de 3 milagres comprovados pela própria Igreja, né, pela instituição científica dentro da Igreja, né, que pode então fazer com que depois de 3 milagres ele seja canonizado, né? E aqui nessa época, principalmente, a canonização vinha de um modo mais simples, sem essas exigências que hoje existem, né? André perguntou aqui 2 vezes, né? Deixa eu ver aqui. Então ele só pode se materializar se tiver alguém que lhe forneça fluidos? Sim, é um fator, né, dessa materialização, porque essa condensação que existe por parte do perispírito depende, né, dessa absorção desses elementos exteriores. Então, assim como nós temos, né, vários casos, por exemplo, envolvendo o Peixotinho, envolvendo Ana Prado, envolvendo o próprio Chico, e outros médiums de efeitos físicos, inclusive fotografados, nós vemos que os espíritos, então, se materializam exatamente absorvendo aquele fluido que é doado, que mostra, inclusive, o fluido sendo doado pelo médium, né? Então, depende desse ponto, né? Inclusive, né, André, quando se estuda sobre transcomunicação instrumental, né, que é a capacidade dos espíritos de se comunicarem através de recursos eletrônicos, estudos indicam que também há necessidade de doação de fluidos para que os espíritos interfiram nas ondas eletromagnéticas desses equipamentos. Então não é simplesmente o espírito vem e se comunica, ele depende também desses fluidos, porque não deixa de ser, de certa forma, um tipo de fenômeno físico, interferir em ondas eletromagnéticas, mas claro, é um fenômeno físico de ordem muito mais sutil do que no caso de uma aparição. Mas só dele interferir nessas ondas, uma onda de rádio ou na televisão, numa fotografia, ele depende desses fluidos para poder se fazer visível. Então estudos indicam. Então nós partimos do princípio que se há necessidade para esses fenômenos que são tão sutis, para fenômenos muito mais ostensivos, há necessidade de maior quantidade de fluido ainda, né? Principalmente porque a gente vai estudar com detalhes, né, com cuidado, para poder entender cada parte desse processo. Então, como nós temos esses registros fotográficos, inclusive, né, daquilo que eu citei, desses diversos médiums que favorecem essas materializações, como é o caso, por exemplo, né, Kardec estudava bastante sobre Daniel Douglas Home, que ele era um médium que favorecia esses fenômenos de efeitos físicos pela doação de fluidos que ele tinha, né, pela capacidade que ele tinha de doação de fluidos. Então, se para cada um desses registros de materialização nós vemos ali que há necessidade de ter um agente que favoreça essas materializações, nesse caso da bicorporeidade não é diferente. Então o indivíduo se emancipa, é uma capacidade que ele tem, mas dele se materializar ele depende então desse segundo fator, que é o médium de efeito físico, né, que tem essa capacidade, não de efeito físico, né, mas de doar esse fluido. Embora o efeito físico nada mais é do que o próprio espírito atuando sobre a matéria através desse fluido que é doado por esse médium. Então, lembrando que o médium de efeito físico, ele não é um indivíduo que tem a capacidade de mover os objetos. Aí nesse caso, né, quando nós falamos dessa parte anímica, aí nós entramos na telecinesia. A telecinesia é uma dos fenômenos estudados pela parapsicologia, em que o indivíduo, através da força do pensamento, ele é capaz de atuar sobre a matéria. Então a gente se pergunta, mas como é possível
apenas pelo pensamento ele atuar sobre a matéria. Aí então nós estudamos sobre o fluido, que ele então manipula, ele tem essa capacidade de manipular esse fluido em torno dele para poder agir sobre determinado elemento. Então nós vemos ali de todas as formas um fluido especial que permite esse tipo de fenômeno. Isso para aquele que tem telecinesia. E no caso, por exemplo, de um médium de efeito físico, onde nós vemos ali barulhos de portas, gavetas abrindo, prato caindo, objetos se deslocando de um local para outro. Então, na verdade, não é ele que provoca. Ele simplesmente é alguém que fica passivo, mas o fluido que ele doa permite que os espíritos então atuem. Então, em todos os casos, fenômeno de aparição, fenômenos de efeitos físicos, há necessidade de ter esse fluido para que o espírito possa manipular esses objetos ou então manipular esses fluidos, né? Não, porque nesse caso, né, o perispírito ele tem ali uma densidade própria, né? Mas no caso, para ele se fazer visível, ele precisa de um elemento que permita que condense seu perispírito para essa manifestação. Então é só a gente fazer ali os paralelos. Porque se por acaso o espírito só dependesse dele para se tornar visível e até mesmo palpável, ele poderia movimentar um objeto sem que tivesse qualquer indivíduo por perto que doasse esse fluido. Então por isso que nós temos ali os médiuns de efeitos físicos. A mesma coisa acontece com cirurgias espirituais que nós já vimos também, né? Inclusive vários relatos em que nós temos ali sangue que saem, pedaços, né, de tecidos que são retirados também, sem corte. E na verdade nós temos a desmaterialização e a materialização acontecendo também, que já é um outro fenômeno. Número 4 que nós temos aqui. Todos os indivíduos nos quais se apresentam esses fenômenos merecem ser canonizados? Não, porque nem todos são igualmente virtuosos. Então a canonização muito mais do que o fenômeno em si, é o reconhecimento pela virtude que o indivíduo tem. Claro que dentro de uma instituição milenar, como é o caso da Igreja, nós tivemos ali muitos casos políticos, né, de indivíduos que foram beatificados, que foram canonizados muito mais por política do que por merecimento. Mas no plano espiritual, independente do título que o indivíduo tenha, ele simplesmente vai ser reconhecido pelas suas virtudes, né? Nesse caso nós temos, por exemplo, quando vamos lá para a Idade Média, nós encontramos muitos papas que foram beatificados e papas que eram absolutamente corruptos, né? Naquele período onde havia ali um interesse muito mais material da instituição do que espiritual. E esses papas, né, pela própria determinação da Igreja, ele naturalmente já recebia ali algum título tanto de beatificação como de canonização, pelo simples fato de ser papa. Hoje já não é mais assim, mas no passado foi. Então, por isso ele coloca para nós aqui, nessa questão da canonização, depende dessa virtude, né? Mas é um protocolo da própria Igreja. Número 5. Poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Vamos lá. Sim, quando o homem, por sua vontade, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo do seguinte modo. Sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a qualquer lugar. Seu espírito, ou alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então o corpo seguido de uma parte de seu perispírito, deixando a matéria imunda num estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito e o corpo à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo então aparece no lugar desejado. Creio que é tudo quanto desejais saber. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do espírito.
Achando-se o espírito desprendido da matéria, conforme seu grau de elevação, pode tornar-se tangível. Aqui Kardec não ficou muito convencido. Como nós vimos, porque o espírito simplesmente é tornar-se tangível. Entretanto, olha só a insistência dele. Quando certas aparições tangíveis de mãos e outras partes do corpo pertencem, evidentemente, a espíritos. Aqui, ó. Entretanto, certas aparições tangíveis de mãos e outras partes de corpo pertencem, evidentemente, a espíritos de ordem inferior. São espíritos superiores que se servem dos inferiores a fim de provarem o fenômeno. E depois Kardec, então, como eu falei para vocês, ele vai explorar um pouco mais esse tema lá no O Livro dos Médiuns. A gente dá uma passadinha lá depois para esclarecer sobre isso. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em dois lugares? A alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Então ele coloca que a alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente. Aqui o que foi explicado já sobre esse fenômeno é que vamos dizer assim, a alma se desloca para onde se encontra o seu pensamento, para onde ela está concentrada. Então, quando o espírito participa ou vivencia o fenômeno da bicorporeidade, ele vai então se manifestar num outro local e naquele local ele interage então com o ambiente, fazendo com que o lugar onde se encontra seu corpo, se ele não estiver adormecido, ele fica naquela situação meio de situação estática. É como se ele estivesse num estado de transe. Então ele não pode participar de duas interações ao mesmo tempo. Então quando ele se desloca espiritualmente para um determinado local, é para lá que vai a sua consciência. Então, nós não falamos aqui de espíritos de uma ordem superior que podem, conforme eles mesmos informam para nós, eles podem se manifestar em vários locais ao mesmo tempo. Nós falamos de um espírito comum. Então, onde você está, é onde você presta atenção. Até mesmo onde você, no nosso mundo físico aqui, nas nossas relações sociais, você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, pelo menos de uma forma plena. Então, se você está, por exemplo, numa roda de amigos e de repente você está mexendo no seu celular, instantaneamente você praticamente se desliga daquilo que acontece à sua volta. Ou você fala com uma pessoa com atenção e você deixa de pensar naquilo que acontece à sua volta. Enfim, então é a nossa atenção que vai demonstrar onde se encontra exatamente o espírito naquele momento da bicorporeidade. Na pergunta número 5, aqui na questão, deixa eu voltar um pouquinho. Assim, nesse caso, o que é colocado para nós aqui, que essa parte do perispírito fica, como é que é colocado para nós aqui? Quer ver? Então, o corpo seguido de uma parte do seu perispírito, deixando a matéria imunda num estado vizinho ao da morte. Porque nesse caso ele coloca assim, digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço ligando o perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. Então, na verdade, essa parte do perispírito é exatamente o contato que o espírito tem com o seu corpo. Porque quando a gente fala assim, que você se desloca e fica aquele cordão, nós entendemos apenas que é como se fosse ali um cordão umbilical, mas na verdade isso faz parte do seu perispírito. É essa conexão que se expande do corpo físico ao perispírito. Por isso essa parte fica ligada ao corpo físico, é nesse sentido que ele quis dizer. Para a questão número 8, número 9. Vamos lá para a gente poder só acelerar um pouquinho aqui, que depois eu trago para vocês mais informações. Estando mergulhado em sono profundo, enquanto seu espírito aparece a lures, o que aconteceria a um homem que fosse subitamente despertado? Isso não ocorreria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, pois, lendo o pensamento, saberia prever essa situação. Então, porque dá aquela ideia
de que se há o espírito se desloca e de repente o corpo físico se encontra adormecido e alguém vai ali dar aquele chacoalhão para ele despertar, ele percebe então o que acontece à sua volta, conforme é colocado para nós aqui, e aí então ele vai naturalmente retornando ao corpo físico como se preparasse para aquele despertar, principalmente o despertar daquela forma. Rapidinho aqui, voltando, antes da gente continuar, vou aqui para o livro dos médiuns, só para a gente poder compreender um pouquinho essa questão do fenômeno, né? Tanto no caso aqui, então, Kardec coloca bicorporidade e transfiguração, no item número 114 do livro dos médiuns, do capítulo número 7. Esses dois fenômenos são variedades de manifestações visuais. Por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pelas explicações que deles podem se dar, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se fundam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes temos ocasião de observá-lo. Mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu invólucro seminatural, que pelas mesmas causas já referidas, pode adquirir a visibilidade e tangibilidade. Há casos bastante positivos que não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos somente alguns exemplos de nosso conhecimento pessoal, cuja exatidão podemos garantir, pois todos estão em condições de acrescentar outros, recorrendo às suas lembranças. E aqui então, deixa eu ver se ele traz para nós. Aqui ele só traz o caso mesmo, né, propriamente dito. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Andréia. Aqui ele só traz o caso mesmo, mas ele não traz os detalhes. Mas o que a gente pode perceber, deixa eu ver aqui. Aqui ele não traz, deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem uma pergunta, então Kardec, ele pergunta ao espírito, deixa eu ver. Aqui as questões que ele apresenta são as mesmas questões que temos aqui na Revista Espírita. Mas, de um modo geral, o que nós percebemos, então... deixa eu ver aqui... Só um instantinho... Só para a gente ver aqui, ó, a questão da transfiguração, por exemplo. A transfiguração pode ocorrer em certos casos por uma simples contração muscular que dá à fisionomia expressão muito diferente, a ponto de tornar a pessoa irreconhecível. Observamos-la frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesses casos a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e seu peso não aumentará nem diminuirá. No caso de que tratamos, é evidente que há algo mais. A teoria do perispírito nos vai pôr no caminho. Admite-se em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação das disposições moleculares pode lhe dar a visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Esses fenômenos de visibilidade, tangibilidade e opacidade, e até mesmo a invisibilidade também, que é um fenômeno. A senhora Ana Prada, a mulher que falava com os mortos, ela viveu no Pará. Ela, inclusive no livro dela, na capa, ela se encontra sentada numa cadeira de balanço, quase que transparente. Então é bem curioso esse fenômeno que ela vivencia. E continua aqui para nós. Que o perispírito de uma pessoa viva fora do corpo
pode passar pelas mesmas transformações e que essa mudança de estado se realiza por meio de combinação de fluidos. Imaginemos então o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao seu redor do corpo de maneira a envolvê-lo com uma espécie de vapor. Esse estado ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado. Pode perder transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro, poderá mesmo mudar de aspecto, ficar brilhante de acordo com a vontade e o poder do espírito. Outro espírito, combinando com combinando com seu fluido com este, pode substituir sua aparência dessa pessoa, de maneira que o corpo real desapareça, encoberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Então nós temos ali tanto a questão da plasticidade do perispírito como combinação de fluidos, são os dois fatores que geram então esse tipo de fenômeno. Quando nós falamos em materialização, nós temos, como eu falei para vocês, registros fotográficos que mostram médiuns que doam ectoplasma para o espírito, então, envolvido nesse ectoplasma, mostra inclusive a conexão, nós já vimos tudo isso, né? Então, existe ali essa questão da presença desse fluido, desse elemento materializado, desse elemento animalizado, para que o espírito, então, possa se materializar, né? Então, dessas explicações que nós temos aqui. Tanto a questão da transformação do perispírito, como também da própria combinação de fluidos entre encarnados e desencarnados. Continua Kardec aqui no mesmo artigo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para conquistá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer ao oráculo. Quando percebeu, por trás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante, muitos dias de Alexandria, inquiriu do sacerdote se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeundes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide, e veio a certificar-se de que, no momento em que ele aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Então aqui, no livro Tácito, Histórias, que tem esse relato também. Desde que essa comunicação nos foi feita, diversos fatos do mesmo gênero, cuja fonte é autêntica, foram-nos relatados, e entre eles existem alguns muito recentes, que, por assim dizer, ocorreram em nosso meio e se apresentaram nas mais singulares circunstâncias. As explicações às quais deram lugar alargaram o campo das observações psicológicas de maneira extraordinária. A questão dos homens duplos, outrora relegada entre os contos fantásticos, parece ter assim um fundo de verdade. A ela retornaremos brevemente. Então a gente vai tirando as nossas conclusões por comparação, lembrando sempre, né, que quando nós estudamos os fenômenos de aparição, deixa eu pegar aqui no livro dos médiuns, só para a gente poder concluir esse assunto, vou colocar aqui, aparição.
Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, estou só fazendo uma pesquisa rápida aqui para a gente poder chegar a essa conclusão. Aqui está falando no livro dos médiuns sobre a questão dos agêneres, né? Kardec ele não traz para nós aqui uma afirmação conclusiva a respeito da presença de médiuns de efeitos físicos. Mas, quando nós estudamos sobre a questão da materialização, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Aqui é a mesma coisa. Depois a gente pesquisa com mais objetividade sobre esse tema para nós estudarmos, para vermos aqui o trabalho feito, né? Inclusive a gente vai pegar essas fontes complementares para tratarmos desse fenômeno de materialização de espíritos e, por consequência também, né, a presença de médiuns de efeitos físicos. Mas, de um modo geral, se nós temos ali, para essas manifestações, como vimos, a necessidade da presença de alguém que doe esse fluido para que haja a materialização, então no caso da bicorporeidade acontece a mesma coisa. Porque do contrário, os espíritos poderiam se materializar sem que houvesse a necessidade da presença de um médium de materialização. É uma simples conclusão. Se há materialização, existe médium. No caso de uma bicorporeidade, há a necessidade do médium. Porque se nós falarmos de vidência também, a vidência é quando o médium entra em sintonia com o espírito e consegue percebê-lo, mas nem todo mundo consegue perceber. Agora, quando há ali uma materialização, todos os presentes são capazes de ver o espírito. Então, nessa materialização, há a necessidade do fluido. Avançando um pouquinho mais aqui no nosso próximo artigo, vamos lá. Nós saltamos, né, como eu falei para vocês, esse artigo das sensações dos espíritos, porque nós já estudamos quando estudamos o livro dos médiuns, lá na segunda parte do mundo espiritual ou mundo espírita. Né? Então já saltamos, viemos para cá agora, dissertações de além-túmulo, o sono. André colocou, né, pensei no caso de ele ser um espírito superior e poderia fazer isso sem a presença do médium. Né? Não é o que acontece, André. Independente da superioridade do espírito, né, há necessidade da presença desse fluido, até porque não é simplesmente uma transformação, mas é uma condensação do seu perispírito. Então, vários outros fenômenos são relatados tendo a necessidade da presença desses médiums. Se há a presença dos médiuns, mesmo que sejam médiuns inconscientes da sua capacidade, porque nós lembramos que muitos espíritos se materializam com o objetivo, né, de causar algum tipo de pavor, algum tipo de susto nas pessoas, e aqueles que levam susto são exatamente aqueles responsáveis pela materialização do espírito, ou pelo fenômeno de efeito físico. Então ele pode ser um médium inconsciente da sua capacidade. Né? Mas aí, no caso, a gente vai fazer uma pesquisa melhor depois para entendermos, né, qual é exatamente a independência que o espírito tem para poder provocar esse fenômeno de materialização, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, dissertações de além-túmulo, o sono, diz assim para nós. Deixa eu ver aqui, perdi 2 ajudantes do lar por conta disso, né? Ela que tinha a capacidade, não eu, né? Pois é. Acontece isso, né? Quantas vezes, tem até Kardec relatando, né? Fenômeno de efeito físico com pedra sendo jogada em cima de uma casa e tudo mais, uma moça que ficou apavorada e ela era ela responsável por esse fenômeno. Diz assim o artigo para nós: pobres homens,
como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida. Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição, e a estas simples perguntas de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar, porquanto há coisas para as quais vosso espírito não pode ainda submeter-se, por não admitir senão o que compreende. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontramos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram um sono inteligente. Quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham concluídas. Isso nos deve ensinar uma vez mais a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente. Acho que foi Santo Agostinho que disse isso, né? Acho. Isso quanto aos espíritos elevados. Para a massa dos homens, porém, que com a morte devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual falam, ou irão para os mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou talvez buscarão prazeres mais deprimentes ainda do que os daqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis e mais nocivas do que as professadas em vosso meio. E o que faz a simpatia na Terra, outra coisa, não é senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, aproximados pelo coração daqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do coração, que essas criaturas têm uma outra consciência, diferente da nossa, pois as conhecemos sem jamais as termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, pois que não intentamos fazer novos amigos quando sabemos que há outros que nos amam e nos querem bem. Numa palavra, o sono influi em nossas vidas muito mais do que pensais. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em reencarnar entre vós. Aqui ele fala, né, porque uma das grandes resistências que nós temos no mundo espiritual é retornar ao mundo físico enfrentando ali as nossas provas, as nossas expiações, as dificuldades de modo geral para cumprir aqui o nosso papel. Os espíritos superiores, tendo consciência dessa capacidade de se elevarem, de se emanciparem e interagirem com os espíritos superiores da mesma ordem, né, no mundo espiritual, faz com que eles não tenham esse receio de estarem aqui encarnados. Porque eles sabem que nesse momento de emancipação, eles retornam ao contato com esses amigos, né, que eles têm no plano espiritual. Então eles sabem que aqui é apenas um momento passageiro, porque eles conseguem viver o mundo espiritual mesmo estando aqui encarnados. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles viessem retemperar-se na fonte do bem, a fim de que eles mesmos não falirem, de eles mesmos não falirem. Logo, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu. É a recreação após o trabalho, a espera da grande libertação final que os deve reconduzir ao seu verdadeiro ambiente. O sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Não é vossa alma em todo o seu desdobramento? Muitas vezes não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou chegada.
aqui se junta a recordação daquilo que fizestes ou que vos preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que tanto têm os mais sábios quanto os mais simples? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas frágeis e pusilânimes. Aliás, em breve vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns profetas indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que vos falava há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos dentre aqueles que vos recordais, sem o que entrareis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Uma observação aqui que Kardec acrescenta. O espírito que ditou essa comunicação, solicitado a declinar o nome, responde: para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficais sabendo que muitos não tomam o nome senão para vos contentar. Então Kardec aqui, para acabar esse capítulo, então o Espírito falava para nós aqui um pouco sobre a questão do sono e do sonho. O sono, o repouso do corpo físico, o sonho, a emancipação do espírito. Nós já estudamos também, no próprio Livro dos Espíritos, sobre as diversas situações que envolvem a emancipação nessa condição de sono, né, de sonho. Então nós temos ali tanto as lembranças das experiências vividas pelo espírito durante a emancipação, temos o sonho como sendo o reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, as impressões de um dia de trabalho, de um dia de convivência, de um dia festivo, seja lá como for, e também ali os conflitos íntimos que se manifestam numa linguagem que nós não compreendemos, né, como Freud já lembrava da parte, né, dos nossos conflitos íntimos. Então esse espírito fala especialmente da questão do sonho como sendo parte da emancipação, tanto para os espíritos superiores que vivem essa tranquilidade no mundo espiritual, mesmo estando encarnados num mundo tão problemático como o nosso, como também indivíduos que são obsediados perturbados, né, incomodados durante esse momento de emancipação, estando em contato com espíritos inferiores. E aqui no final, então, Kardec pergunta o nome do espírito e vem aqui uma grande lição, né, prestarmos muito mais atenção na mensagem do que no mensageiro. Porque para nós fazemos o contrário, temos muita preocupação de saber quem mandou a mensagem. E aí o que o espírito responde é que muitos espíritos usam nomes consagrados, nomes famosos, muito mais para causar uma impressão do que sendo ali a verdade do fenômeno. Nós já vimos, inclusive, né, Joana de Ângeles, segundo estudiosos da doutrina, ela se comunicou aqui, né, para Kardec, numa mensagem, 2 mensagens, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela assina apenas como um espírito amigo, independente do nome que ela tinha. Né? Ela se tornou muito mais conhecida depois, né, começou a fazer aquele trabalho com o Divaldo, mas até então ela optou pelo anonimato. Próximo artigo para nós aqui, as flores. Essa comunicação e a seguinte foram obtidas pelo Sr. F., do qual já falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsediados e subjugados. Chegamos a estudar sobre isso, né? Um jovem que passava por essa situação. Por elas podemos julgar a diferença que existe entre a natureza dessas comunicações atuais e as antigas. Sua vontade triunfou completamente da obsessão de que era vítima, e seu espírito mau não reapareceu. Essas 2 comunicações foram-lhe ditadas por Bernard Palissy.
Esse espírito também aqui ele já é bastante conhecido, né? Bom dia, Miri. Lembrando então, o Sr. Éfer, aquele espírito que ele tinha um espírito que se comunicava através dele, trazendo ali fórmulas das mais absurdas, né, de comportamento, de revelações, né, de informações a título de revelação. E aí então Kardec ajudou esse jovem a se disciplinar, levou para ele orientações importantes, passou a ele orientações importantes a respeito da mediunidade. E aí então ele se sentia até mesmo, né, constrangido com o conteúdo das mensagens que eram passadas, né, que eram recebidas. Aí depois então ele passou por aquela fase, conseguiu se livrar do obsessor e começou então a fazer um trabalho de psicografia muito mais efetivo agora. E aí então Bernard Palissy, né, mami, bom dia. Bernard Palissy é o espírito que vai se comunicar nesse artigo As Flores. Diz para nós assim então: as flores foram criadas no mundo como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Por que não imagina o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores murcharem para se transformarem em frutos deliciosos, que sua vida também florirá para dar lugar a frutos eternos? Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens, que tombais no caminho. Levantai como lírio, após a tempestade, mais puros e radiosos. Como flores, os ventos vos açoitam por todos os lados, vos derrubam e vos arrastam pela lama, mas quando o sol reaparece, vossas cabeças se erguem mais nobres e mais altivas. Amai, pois, as flores. Elas são emblema de vossa vida, e não temais corar por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas, e até mesmo em vossos templos, pois que estarão bem em qualquer parte. Em todos os lugares elas convidam a poesia, elevando a alma dos que a sabem compreender. Não foi nas flores que Deus manifestou todas as suas magnificências? De onde conheceríeis as suaves cores com que o Criador alegrou a natureza, se não forem das flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para encontrar o rubi e o topázio, havia flores diante de si. E essa infinita variedade de matizes já o consolava da monotonia da crosta terrestre. Amai, pois, as flores. Sereis mais puros e mais ternos. Sereis talvez mais crianças queridas de Deus, e vossas almas simples e sem mácula serão acessíveis a todo o seu amor, a toda a alegria com a qual ele aquecerá os vossos corações. As flores querem ser cuidadas por mãos esclarecidas. A inteligência é necessária para a sua prosperidade. Durante muito tempo laborastes em erro na terra ao deixar esse cuidado a mãos inábeis que as mutilaram, imaginando embelezá-las. Nada é mais triste que as árvores arredondadas ou pontiagudas de alguns de vossos jardins, verdadeiras pirâmides de verdura que fazem o efeito de um monte de feno. Deixai a natureza tomar seu impulso sob 1000 formas diversas. Aí está a graça. Feliz o que sabe admirar a beleza de uma haste que balança, semeando sua poeira feculante. Feliz que vê em suas cores brilhantes um infinito de graça, de finura, de colorido, de matizes que fogem e se buscam, se perdem e se reencontram. Feliz o que sabe compreender a beleza da gradação dos tons. Desde a raiz escura que se contorcia à terra, como se fundem as cores até o vermelho escarlate da tulipa e da papoula. Por que esses nomes rudes e bizarros? Estudai tudo isso e notai as pétalas que saem umas das outras, como gerações infinitas
até seu completo desabrochar sobre a abóbada celeste. As flores não parecem deixar a terra para se lançar em direção a outros mundos? Não parece que muitas vezes vergam dolorosas a cabeça por não se poderem elevar ainda mais alto? Por sua beleza, não imaginamos que estejam mais perto de Deus? Imitai-as, pois, e vos tornareis sempre cada vez maiores, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é deficiente. Não basta saber o nome de uma planta. Exorto-vos, quando tiverdes tempo, a que também trabalheis numa obra desse gênero. Transfiro para mais tarde as lições que vos queria transmitir nesses dias. Elas serão mais úteis quando tivermos em mãos a sua aplicação. Então falaremos do gênero de cultura, dos locais que lhes convém, da disposição do edifício para arejamento e da salubridade das habitações. Se fizerdes imprimir isso, suprimi os últimos parágrafos, seriam levados à conta de anúncios. Então aqui, num trecho pequeno que nós vimos, mas um artigo pequeno, mas bastante interessante, primeiro ele fala sobre a beleza, das flores, e nós podemos estender isso para a beleza da natureza. Coisa que, infelizmente, principalmente nos nossos tempos atuais, nós temos o meio ambiente, as flores, a parte de arborização da nossa sociedade, desmatamento. Nós poderíamos estender a nossa visão, porque nós simplesmente sugamos aquilo que a natureza oferece, sem nos preocuparmos com a beleza que ela representa. Certamente ela pode nos ser muito, muito úteis, mas infelizmente nós abusamos e destruímos. Então nós estamos tão acostumados a viver diante dos nossos interesses materiais que nós não percebemos a beleza que as flores, que o verde representa. O que foi trazido para nós aqui, Andréa, no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele fala muito sobre a presença de Deus em tudo. E ele, então, com o seu jeito poético, ele fala sobre a natureza, sobre as flores, sobre as árvores, sobre as montanhas, sobre as águas, sobre o vento, sobre tudo, e que nós simplesmente ignoramos. E ele também comenta aqui, o Palissy, sobre a questão das árvores, árvores quadradas, árvores pontiagudas, árvores redondas, que nós chamamos de paisagismo, e ele chama atenção exatamente isso, esquece esse paisagismo mundano, e presta atenção na beleza que a própria natureza cria. E depois, aqui no final, o que é muito, muito curioso também, ele diz assim: transfiro para mais tarde. Primeiro ele coloca aqui, vossa maneira de aprender botânica também é deficiente. Não basta saber o nome de uma planta. Exorto-vos, quando tiverdes tempo, a que também trabalheis numa obra desse gênero. Ou seja, mão na massa. Porque muitas vezes o botânico gosta de ficar fotografando, desenhando, guardando folhas, estudando frutos, mas ele não coloca a mão na massa, por exemplo, para fazer um reflorestamento, para cuidar de um jardim, alguma coisa assim, Então é o que ele chama, Sim, Mami, porque a nossa visão materialista do mundo é uma visão muito consumista. A nossa necessidade é uma necessidade muito material ainda. Então a gente não presta atenção naquilo que nos é oferecido, para embelezar o nosso mundo, para suprir o nosso mundo de beleza, de oxigênio, de chuva, de umidade, de frescor, principalmente nesse calor infernal que nós estamos vivendo. Todo mundo diz assim, está insuportável o calor. Onde estão as árvores que poderiam refrescar o nosso ambiente? E depois aqui ele coloca: transfiro para mais tarde as lições que queria vos transmitir nesses dias. Elas serão mais úteis quando tivermos em mãos a sua aplicação. Então falaremos do gênero de cultura, dos locais que lhes convém, da disposição do edifício para arejamento e da salubridade das habitações. E depois aqui ele chama atenção no final, o que é curioso, Se fizerdes imprimir isso, suprimi os últimos parágrafos, seriam levados à conta de anúncios. Então, quer dizer, para tirar esses últimos parágrafos, caso Kardec quisesse publicar
esse artigo para as pessoas não ficarem na expectativa de que ele estivesse anunciando alguma coisa. Muito interessante, né? Nancy lembrou aqui, né, os estudos dos florais de Bach também nos traz as flores como suporte para os nossos males emocionais. Mas, Nancy, é uma questão só de simples desdobramento. Quando nós falamos da preservação da natureza, da beleza das flores, o Espírito mostra para nós só o início de tudo. Porque aí nós podemos tirar as substâncias que podem ser aproveitadas para a nossa saúde emocional. Nós podemos falar da presença das flores para a nossa saúde emocional em termos de convivência com a natureza. Nós podemos falar das flores sobre, por exemplo, a fitoterapia, das medicações que elas podem trazer para nós. Podemos falar das plantas e das flores sobre as energias que elas fornecem para nós. Então, dessa mensagem que o Espírito trouxe, nós poderíamos aprofundar até chegar naquilo que é o mais etéreo, que nós sequer compreendemos. Nós temos muitas filosofias que utilizam as energias das plantas, dos vegetais, até mesmo dos minerais, para tratamentos espirituais, que nós ainda não compreendemos, né? Imaginarmos que nós poderíamos, né? Estou aqui criando uma ideia, né? Imaginarmos, por exemplo, que nós poderíamos fazer um ambiente muito bem habitado, decorado por plantas, para as pessoas deitarem, relaxarem, recomporem suas energias e tudo mais. Mas para a nossa ciência terrena, isso não passa de um simples repouso. Ele repousaria, basta ele tomar um remedinho, deitar numa cama que tudo passa. E essas plantas pouco efeito poderiam ter. Aí todos sempre falam, né, que você deve andar calçado na terra, você andar descalço, né, num ambiente que tenha terra, que tenha areia, que tenha água, que tenha plantas, para você ali recuperar suas energias. Então, para nós isso é uma coisa muito zen. E essa expressão zen acaba tendo ali um tom pejorativo. Zen é aquela coisa meio doida, né, Andréas? Ficar abraçando árvores, né? Então essa coisa assim, para nós hoje, você abraçar uma árvore e você sentir aquela troca de energias, para alguém preso no mundo material, é algo meio maluco. Mas as plantas irradiam energias, nós somos feitos de energia. Então vemos assim o quão distante nós estamos de viver esse universo sutil, esse universo tão potente que existe em torno de nós, mas que é invisível aos nossos olhos. Mami colocou, né, o perfume nos remete a lembranças que confortam, trazem paz, estreitam o contato com Deus, e até mesmo, né, a aromoterapia, por exemplo, é uma nova terapia feita através do cheiro, através do perfume. E esse perfume é extraído da natureza. Então olha quanta coisa, né, nós aprofundamos dentro desse tema relacionado com as flores, com as plantas de um modo geral, mas que nós tratamos isso com tanta simplicidade, com tanta superficialidade, mas que quando nós estivermos no mundo espiritual, anotem isso, quando nós estivermos no mundo espiritual e nos interessarmos em conhecer um pouquinho mais desse ambiente da natureza, aliás, André Luiz já falou sobre isso lá no livro Os Mensageiros, que nós estudamos, né? Quando ele ia de nosso lar e ia para um centro espírita num ambiente rural, eles passaram por um ambiente despovoado, e ele falava exatamente sobre a potência das energias que são irradiadas da natureza. E aí então, no mundo espiritual, nós teremos a capacidade de perceber isso. A André colocou, né, toda cidade que visito com árvores grandes e antigas eu abraço, né, não quero nem saber o que pensam, né, o que é importante mesmo, né? Para quem já teve contato com a natureza, já soube apreciar a natureza, né, conseguiu colher todos os benefícios que ela tem para oferecer, com toda certeza. E aqui depois, para fecharmos, vou ler aqui um pequeno artigo, que vai ser até curioso, nós lemos esse, intitulado O Papel da Mulher. Vamos entender de que forma que a mulher era vista no século XIX, certamente aqui valorizando o papel da mulher. Vamos ver se vocês concordam com aquilo que foi passado no século XIX pela perspectiva espírita para aquilo que para a realidade de hoje.
Vamos ver. Sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai, porquanto é ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. A mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza dos seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Seus longos cabelos, derramando-se em ondas sobre o colo, são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça, diante das provações, dobra-se sem se partir. Refletem a luz dos sóis, como a alma feminina deve refletir a mais pura luz de Deus. Jovens mulheres, deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou. Parecereis, ao mesmo tempo, mais naturais e graciosas. A mulher deve ser simples no vestir. Já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidades de adereços. Que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros. Deixai também flutuar vossos vestidos, que se veja vossa roupagem estendendo-se para trás, qual se fora extenso tapete de gaze, qual nuvem discreta a assinalar vossa presença. Entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilharem em vossos lábios? Se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas de alegria que deixam correr, nos lampejos a jorrarem desse braseiro de amor desconhecido? Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça, pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. É necessário saberem que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneios, mas que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo Deus. Homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo. Sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento benfazejo e elas as mãos liberais. Uni-vos, pois, não apenas pelo amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações, realizados por dois corações que se amam, sejam os elos dessa corrente de ouro e diamantes que chamamos casamento. Então, quando tais elos forem bastante numerosos, Deus nos chamará para junto dele e continuareis a reunir ainda novos elos, que se juntarão aos precedentes. Mas não se trata, como na terra, de elos de metal pesado. No céu, eles serão de fogo e luz. Olha que bonito, né? Então aqui a gente tem uma dessas quase poesias, né? Que fala exatamente sobre a sensibilidade feminina. Né? Então, traz para nós aqui, certamente, né, hoje nós temos uma corrente, né, que tenta combater um pouco daquilo que, infelizmente, a sociedade se acostumou, né, que é o domínio patriarcal, né, dos homens sobre as mulheres. Então nós temos o feminismo hoje surgindo, pedindo também essa liberdade e essa mesma independência. Então tem um trecho aqui que ele acaba sendo até
bastante questionável, né, por muitas mulheres, por muitas feministas, né, dizendo assim, né, formareis, né, os homens e as mulheres, então formareis um todo. Sereis a cabeça, os homens, e elas o coração. E muitas mulheres vão dizer, não, não, nós queremos a mesma igualdade. E merecem também, né? Sereis o pensamento benfazejo e elas as mãos liberais. Então nós temos ali, né, toda a evolução, o desenvolvimento também da mulher diante da sociedade. Mas o que mais chama atenção aqui no geral é exatamente para que a mulher, dentro dessa mensagem para a mulher e mensagem para o homem, né? Certamente uma mensagem que veio do mundo espiritual, falando exatamente da valorização da beleza em si, da virtude, do caráter, né? Porque se nós pegarmos hoje essa comunicação e fizermos uma comparação, infelizmente, para aquilo que nós vemos, né, da vulgaridade de homens e mulheres, a vulgaridade e a futilidade nos relacionamentos, posses, ciúmes, agressões. Então isso foge toda a beleza que nós temos aqui. Então por isso, né, mostra a beleza da mulher e a necessidade do homem se elevar moralmente para merecê-las, né? Então é uma mensagem bonita, sem dúvida nenhuma. André colocou: lembra da grande feminilidade da mulher, que naturalmente tem, mas está perdendo, né? Pois é, infelizmente. Didima lembrou aqui, né, o dia que a gente valorizar a razão e o sentimento, nos sentiremos iguais, né? Eu acho que nesse período que a gente está vivendo ainda, existe uma influência muito forte do gênero sobre a pessoa. Mas quando nós nos elevarmos espiritualmente, o gênero já não fará mais diferença, né? E também, né, razão e sentimento, igualdade de valores, certamente que sim. E a Mami colocou também lá em cima, né, fomos endurecendo e embrutecendo, né, e muitas vezes até como talvez como uma ação de autodefesa, né, diante das tantas subjugações que as mulheres foram submetidas com o passar do tempo, né. Então, quer dizer, foi uma forma de se proteger, mas ao mesmo tempo acabou perdendo toda a delicadeza, toda a sensibilidade com o passar do tempo, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai, todos, né? Todo mundo vai se aprimorando também. Então, gente, é isso. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Nós paramos aqui, então, nesse artigo O Papel da Mulher. E o próximo que nós temos aqui é uma poesia que eu vou até ler para vocês, é só uma poesiazinha rápida. Poesia espírita, o despertar de um espírito. Uma nota. Esses versos foram escritos espontaneamente por meio de uma cesta, tocada por uma jovem senhora e um menino. Imaginamos que mais de um poeta sentir-se-ia honrado de sua autoria. Eles nos foram comunicados por um dos nossos assistentes. Diz assim a poesia, né? Vamos ver se eu consigo declamar aqui sem estragar a beleza da poesia. Que bela é a natureza e como é doce esse ar. Senhor, graça te rendo em de joelho te amar. Num hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como aos olhos, então, de Marta e Maria, a Lázaro da tumba a retirá-lo um dia, de Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Porque eu, se não sou mais que lobo, envio arranjo. Queria te louvar e, com a voz de um anjo, a tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai da noite ou de uma cela para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. Mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu somam-se os sons num concerto fiel, e dos ventos a voz exala uma harmonia que cria no vazio eterna sinfonia.
o que o espírito vê, o que lhe toca o olhar, lá no livro dos céus pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos, tudo se faz esfera, e em meio aos raios seus, em convergência orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te ocultas no céu como um rei para vê-las, qual a tua grandeza, enfim, nesse universo, que não é mais que um ponto ao teu olhar imenso, dos mares sobre o espaço em resplendor intenso? Qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó Rei, tu construíste? Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix de que um rei tem no sapato em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza é essa tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece meu impotente ser na exaltação da prece. Então Jodelle é o espírito que faz aqui essa prece, intitulada Poesia Espírita, o despertar de um espírito. Ela trata exatamente, né, do nosso despertar, reconhecendo a grandeza e a beleza de Deus, né? Porque enquanto nós vamos despertando, nós vamos primeiro percebendo aqui, vivendo os nossos sentidos, vamos percebendo aquilo que existe à nossa volta, depois nós vamos nos elevando espiritualmente e vamos então chegando diante de Deus. Então aqui no começo, aqui no início, ele fala sobre a beleza da natureza. Que bela é a natureza e como é doce este ar. Senhor, graça te rendo e de joelho te amar. No hino de alegria e de reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. E aí depois então ela vai recitando aqui, né, toda essa beleza de reconhecimento da natureza, do mundo, da vida e de Deus também. Então é isso, meus amigos. Aqui, deixa eu ver, Kardec faz alguns comentários, né? Então, isso aí, finalizando por aqui. No nosso próximo encontro, aqui na semana que vem, nós vamos fazer então conversas familiares do além. Só um instantinho.